Em nosso estudo de hoje está no livro de Atos, capítulo 22, versículo 16. E agora, por que te detens? E Emmanuel comenta na lição 147 do livro Caminho, Verdade e Vida, um desafio. Relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias, em advertência fraterna: e agora, por que te detens? A interrogação merece meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual. Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhe marcavam as atitudes nos círculos da ignorância. Nas palavras, exteriorizam sempre grande boa vontade, entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo, de forças. São operários contraditórios que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso e, na época de enfermidade corporal, alegam saudades do serviço. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição, em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. E para todos nós que recebemos as dádivas divinas, de 1000 modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio. E agora, por que te detens? E é uma pergunta que a gente faz aí pra gente, quase que diariamente, e Emmanuel está fazendo para todos nós que estamos lendo agora, né? E agora, por que te detens? E acontece, a gente já ouviu Jesus dizer que sobre os trabalhadores da última hora, que terão o mesmo pagamento que os primeiros. É uma passagem bastante simbólica, bastante interessante, que ele diz que saiu para trabalhar na hora 10ª, utiliza o horário da época. Então, uns trabalhadores foram contratados, por exemplo, 6 horas da manhã, outros 8, 10, e outros às 16, 18 horas, quando o expediente já está acabando. Mas na hora de pagar, o pagamento foi igual para todo mundo, e aqueles que começaram a trabalhar mais cedo reclamaram: por que está todo mundo recebendo a mesma coisa? E aí o senhor da vinha fala: mas eu fiz alguma coisa de errado com você? Fiz alguma coisa diferente do que foi contratado? E garante que o pagamento acaba sendo o mesmo para todos nós. Porém, a gente é que tem um caminhão de desculpas o tempo todo para postergar a iniciativa de trabalho. E me lembro de uma lição marcante escrita pelo espírito Antônio de Aquino, em que Antônio de Aquino ele fala sobre isso. Ele fala: poxa, que a pessoa que está solteira diz que não vai trabalhar porque ainda não constituiu a família. Aí depois que casa, fala: agora eu não posso trabalhar porque a família é um empecilho. Ou então está desempregado e diz que não pode trabalhar porque não tem como se sustentar ainda, tem que arrumar o emprego. Depois que começa a trabalhar, agora já não posso mais por causa do emprego. E assim, um caminhão de desculpas vai postergando cada vez mais aquilo que, na verdade, as pessoas acham que seria uma perda de tempo, mas é o que vai trazer mudanças substanciais e mudanças eternas em nossos corações, em nossos sentimentos, porque o contato com o ser humano, o contato com o sofrimento humano principalmente, sensibiliza cada vez mais e transforma o ser humano cada vez mais. E quando a gente chama para o trabalho cristão, tudo bem que ele tem algumas etapas, né? A gente viu aqui até falando, né? Pessoas que usam a palavra muito bem, mas na hora que são chamados para o serviço ativo, tem as suas desculpas também. Mas o principal do serviço é você ter contato com a dor do próximo, é você ter contato com a realidade dura que vivem muitos dos nossos irmãos que procuram a casa espírita, que procuram a igreja, que procuram os centros religiosos de maneira geral. O sofrimento ele é muito grande quando ele não é material, que é o que a gente consegue perceber de maneira mais imediata. Ele é moral, e você vê que não existe um lugar sequer aqui no planeta que
não tem ainda muito sofrimento por conta da nossa natureza rebelde, por conta do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho e das expiações que estão sendo impostas para a gente como consequência das nossas atitudes lá atrás, no passado, porque a gente sabe que Deus, uma palavra que a gente pode ligar a Deus é justiça. O que está acontecendo com a gente está acontecendo na medida certinha para o nosso aprendizado, para a reparação do mal, para a conscientização do mal, enfim. Não existe nada que esteja acontecendo fora daquilo que está programado para a gente. Agora, a gente vai postergando o tempo todo e a gente sempre convida as pessoas a gente se permitirem, pelo menos, o primeiro passo, porque quando a gente permite a gente mesmo o primeiro passo, os primeiros sentimentos, eu lembro assim com muita alegria, né, uma vida completamente material que eu vivi, de repente fui convidado para o serviço e os primeiros serviços foram assim, foram de contatos imediatos, né, muito direto mesmo com sofrimento. Eu me lembro que quando eu comecei na nossa casa espírita, meu primeiro trabalho era o de visitar as pessoas que procuravam a obra social em busca de cesta básica, para conhecer um pouquinho mais a realidade de cada um deles. E eu via assim, muita miséria, são pessoas que passaram a ter assim, uma consideração até maior, eu sei que pode ser até de maneira equivocada, mas a gente olhava para a pessoa e falava, olha o que a pessoa passa de privação material, de dificuldade, e olha o sorriso que ela tem estampado. A gente começava a ficar até com vergonha das dificuldades que a gente tinha. Aí depois, quando começamos a trabalhar, entregando comida na rua, esse trabalho acontece até hoje, graças a Deus. E foi um período, um estágio maravilhoso também, em que a gente entrava em lugares infectos, lugares que até a gente estabelecia quem eram as pessoas que iam entrar, porque o cheiro era muito forte, era muita sujeira. Por exemplo, quem conhece aqui o Rio de Janeiro, a rodoviária velha da Pavuna, antes dela ser demolida, era um local que parecia cenas de guerra. Né? E eu estabelecia no grupo, falava, só quem vai lá somos eu e mais uma ou duas pessoas só. Não é todo mundo que vai lá dentro, não. E nós íamos lá dentro e falei, meu Deus, como é que o ser humano tem condição de viver aqui nesse estado? Né? E depois a gente começou a trabalhar em presídio, enfim, uma sequência de estágios de contato com o público, contato com as pessoas, contato com o sofrimento das pessoas. Isso vai transformando, vai mexendo com a gente. Então a gente pede para as pessoas, assim, permitam pelo menos dar o primeiro passo, sintam primeiro qual é a alegria real, né? Aquela alegria, aquela felicidade de você agora estar no caminho correto, fazendo um trabalho para o Cristo, fazendo um trabalho que vai trazer realmente um retorno que não é financeiro para a gente, porque tudo que a gente faz na Terra durante um período, a gente parece que exige uma contraprestação. Então, tudo exige paga. Se não for paga em dinheiro, é paga em vantagens, é paga em privilégios, em reconhecimento. E a gente não está ali para conhecimento de coisa nenhuma, a gente está ali apenas para conhecer o ser humano e para procurar amenizar todo esse sofrimento que acontece por aí. Né? Eu me lembro de uma música maravilhosa que Djavan, alagoano, ele fez e que não ficou tão famosa assim, mas ele falava assim, eu vou contar para vocês do que é feito o novo amor, de um novo amar que é ceder pela unidade de todos nós. É reinventar, reviver, ressignificar o amor, porque esse que está aí já não dá, caducou. Essa já não é mais a época de se ligar na própria dor e nem guerrear sempre em nome do amor, porque o que ele quer é crescer o mais que der até a angelitude, infinitude, do olhar, do ouvir, das mãos em algum jardim, para a gente da terra, enfim, crescer, pulsar até chegar a Deus para amar essa terra e os seus. E essa letra é profunda demais, é maravilhosa demais, e é uma letra que daqui a pouco a vida começa a ter um outro sentido, porque a gente começa a direcionar todas as nossas atitudes, tudo. O emprego que eu tenho, eu vou procurar trabalhar da melhor maneira, da maneira mais digna, mas ao mesmo tempo eu vou procurar trabalhar de maneira que sobre tempo para eu me dedicar a alguma atividade. E a partir daquele momento é caminho sem volta, mas a pessoa tem que se permitir o primeiro passo e fazer essa pergunta aqui. E agora? Por que te retens ainda, te detens?
Fica aí o questionamento, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.